Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan. Hoje eu vou trazer algumas informações para vocês a respeito da MIUI Beta e MIUI Estável. Eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença das duas. Se você está interessado em mudar a ROM do seu aparelho para Beta e está na Estável no momento, hoje você vai saber o que tem de diferente nela em comparação com a MIUI Estável que todo aparelho da Xiaomi normalmente traz. A Estável que eu digo seria a MIUI 10, a 9 já não vou ter disponível para mostrar. As versões da MIUI eu vou estar mostrando também no vídeo. E primeiramente, se você gosta de vídeos como esse aqui, deixa o seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo se você está gostando. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, beleza? Bora lá para a bancada que eu vou mostrar para você. Vamos lá pessoal, primeiramente desse lado esquerdo aqui eu tenho a MIUI 10 Beta e desse lado aqui eu tenho a MIUI 10 Estável, tá? Os dois aparelhos são o mesmo, Redmi Note 5, 4 GB de memória, 64 de armazenamento e os dois são a versão global, beleza? De primeiro relance aqui que eu tenho que falar para vocês. A diferença principal entre os dois, da MIUI Beta e a MIUI Estável, é que a Beta pode conter bugs. Já a Estável é uma versão com todos os patches de correção que a Beta passou, só que numa versão sem muitos bugs. Claro que pode ocorrer então eu não posso dizer que não tem bugs, beleza? Também a MIUI 10 Beta, ela tem atualização semanalmente, então toda sexta ou sábado, se eu não me engano, a Xiaomi lança uma versão nova com novidades, correção de patch, atualização, um monte de coiseira para você estar sempre atualizado com o seu Android. Já na Estável, isso ocorre a cada 3 a 4 meses, em média, porque eles esperam acumular uma quantidade de modificações para estar passando para a Estável, para sempre ter o melhor desempenho possível e o menos bug possível também. Olhando assim o celular, a primeira coisa que a gente já nota da diferença entre a Estável e a Beta aqui são os botões de navegação aqui embaixo. Na Beta ele já está com a versão nova, né, do Android Pie, só que ele não está no Android Pie, tá? Já na Estável a gente tem o botãozinho padrão da MIUI 10 por enquanto. Aqui na parte superior a gente tem a questão dos ícones de bateria. Na Estável a gente não tem como colocar a porcentagem dentro da barra de bateria como que está na Estável aqui dentro. Se vocês puderem ver aqui, ó, ele fica lá dentro, o número 60, tá? Se a gente for ver visualmente agora aqui em cima, a barra de tarefas é praticamente a mesma, a gente não tem alterações, tá? É igual, não muda nada, beleza? Nas configurações, quando a gente entra aqui, a gente também tem a mesma coisa, não tem alterações. Se você tem a dúvida se muda alguma coisinha ou outra, tá? As diferenças vêm por conta de alguns aplicativos ou outro que muda. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma opção que mudaram no Redmi Note 5 Estável global, que já voltaram a ter no Beta, seria essa opção aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Notificações e barras de tarefa. Aqui embaixo, ó, a opção mostrar na tela de bloqueio tá ativa aqui, tem como desativar. Já na Estável não tem. O que que essa opção faz, ó? Eu vou deixar bloqueado aqui. Eu vou bloquear os dois dispositivos, tá? Dá uma olhadinha, ó. Aqui consigo descer a barra de tarefas e aqui não. Então se alguém roubar o meu celular, ela não consegue vir e desativar as redes, tudo, para mim não conseguir fazer nada mais com o aparelho. Essa é uma coisa que veio já para suprir a necessidade dos usuários, porque depois que atualizou para a MIUI 10, eles desativaram essa opção, não tinha mais como a gente colocar o bloqueio da tela aqui para não desbloquearem seu celular e não desativar as redes, beleza? Voltando aqui para as configurações, de restante, os menus são praticamente iguais, não tem alteração nenhuma entre um e outro, tá? O desempenho entre as duas, eu já usei os dois, então eu posso estar dando a minha opinião e falando para vocês qual que é melhor, qual que não é. Eu, particularmente, gosto da MIUI Beta por conta da fluidez, eu não tenho travamento e não tenho lentidão em carregamento de algumas coisas que eu tinha na Estável. Claro que isso pode depender do aplicativo, pode depender da atualização, pode depender da versão do aplicativo, pode depender de muitas coisas. Então eu não posso falar assim com clareza se é isso mesmo ou não, mas eu prefiro a MIUI 10 Beta, tanto porque eu recebo as atualizações mais rápido e todas as novidades que vêm na Beta demoram um pouco mais para vir na Estável, é 3 a 4 meses, então é bastante tempo, a gente fica sem saber. E também, se na Estável você tem um bug, vai demorar muito mais para eles corrigirem do que quando você estiver na Beta, tá? Só que tem as contrapartidas. Para você passar para Beta, tem que desbloquear bootloader, tem que fazer o desbloqueio e aí você fica com o aparelho vulnerável. Na Estável não, você fica com o seu aparelho bloqueado e com a segurança que a MIUI traz para o seu aparelho. Uma outra coisa que eu senti também melhor na Beta
contra a estável que eu já utilizei é o gerenciamento de memória RAM. Aqui não vai dar pra gente comparar muito, tá? Aqui no da minha namorada, que é o Redmi Note 5, deixa eu só ativar aqui a opção de mostrar a memória aqui, ó, mostrar o status da memória. Eu tenho muito mais aplicativos que ela no celular e no dela tem 2.2 GB livre contra 2.7 GB livre no meu. Claro que isso daí não vai mudar nada, porque o Android não utiliza a memória dessa forma, como quanto mais livre melhor. Ele sempre deixa pré-carregados os aplicativos e quanto mais utilizado é até melhor. Só que na troca de aplicativos, troca de aplicativo um para o outro, assim, ó, você abre um, já joga para o outro. Eu senti a abertura do estável um pouco melhor. A velocidade é mais rápida, não tem engasgo na hora de fazer a troca. E um bug que eu tinha na tela infinita, que eu não sei, não era todas as pessoas que tinham, mas eu tinha. Quando eu colocava a tela infinita aqui, ó, e fazia esse gesto, ele dava uma pequena enroscadinha no estável. No da minha namorada aparentemente não acontece isso, tá? Mas no meu eu tava tendo. Eu não sei porquê, se os dois aparelhos são o mesmo, mas estava acontecendo isso daí, beleza? Além disso, de aplicativo que mudou, a gente tem a parte da bateria somente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas não tem muito o que mudar, tá? É mais as opções, ó. Aqui a gente já vê que aqui tem 3 opções, aqui só tem 2. Se eu clicar em uso de bateria aqui, vai aparecer diferente, ó. Já aparece algumas coisas diferentes. Esse aqui ele vem para o menu. Esse menu aqui, ele tá diferente nesse aqui. Se a gente vir aqui no energia, aí, ó, ele mudou um pouco, tá? Ele já vai pro menu de otimização do aparelho, para você aumentar a bateria, tá? Para você fazer esse daqui nele, você tem que ir em outro menu ou clicar em analisar bateria aqui em cima. Aí ele vai para um mesmo menu, só que é bem parecido os dois, tá? Não tem muita diferença. Essa daqui é a MIUI 10 Beta, vou mostrar a versão aqui para vocês, 8.1.0, 8.1.0. MIUI 10 Global 8.11.23 Beta. Global 10.0.6.0 estável, beleza? Os dois aparelhos são o mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma. Se você gosta da MIUI Beta ou nunca utilizou e tem vontade de utilizar, faz o desbloqueio do bootloader, o link está aqui na descrição, onde eu ensino a fazer isso daí no seu aparelho. Testa, se você quiser voltar, dá para voltar, você usa o Mi Flash, passa o arquivo nele, bloqueia o bootloader de novo, volta para estável, acabou. Você não tem dores de cabeça, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se tem alguma dúvida, entra no link aqui da descrição do grupo nosso. Se quer comprar um aparelho tipo Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, tem link na descrição com desconto, sempre atualizado quando lança vídeo novo. E não deixe de se inscrever no canal, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!